como eu tava falando, Resident Evil 7, ele do ponto de vista de renovação da série é maravilhoso. Só que ele, ao mesmo tempo que renova, ele abandona algumas coisas. Por exemplo, não tem zumbi, propriamente. E ele é maravilhoso enquanto Resident Evil 2 não existe. Resident Evil 2 Remake não existe. Porque Resident Evil 2 Remake é uma sacanagem. Ele tá em outro lugar, né? Na verdade, ele não ia acontecer da forma que aconteceu se não fosse Resident Evil 7. Na verdade, eu vou dizer mais, se não fosse o fiasco que foi Resident Evil 6. Talvez fizessem o remake do Resident Evil 2 parecido. Mas a gente não tá aqui pra falar de Resident Evil 7 nem Resident Evil 2 Remake. Por enquanto, esse é o Super Contra de jogos e a gente vai comparar Resident Evil 1 de 1996 contra Resident Evil 2 de 1998. Tá começando mais Super Contra, vamos lá. Vinheta. Não, antes da gente começar a conversar, o que você está jogando desde o nosso último programa? Basicamente Resident Evil Remake e parei para tentar avançar na minha minuciosa jogatina de Ghost Recon Wildlands, porque eu tô jogando de maneira bem sistemática. Aproveitei para fazer isso e tá gostoso. Ghost Recon Wildlands é um jogo gostoso de jogar. Um pouco também de Red Dead Redemption Online, que eu acho que tô começando a aprender. Na verdade, joguei com alguns amigos e tô começando a pegar a manha de como melhorar equipamentos, ter armas melhores, subir de level. Então, 2 joguinhos assim pra sugar a vida. Resident Evil. Ghost Recon Wildlands é praticamente infinito, né, cara? Ele tem essa característica. Ele escala conforme a quantidade de coisas que você queira fazer, né? Só que, eu não sei, diferente de um Ubisoft The Game normal, eu acho muito prazeroso cumprir todos os objetivos. Sim, ele tem essa coisa de minúcia, tem essa coisa de um gameplay bem sistemático, assim. Primeiro que ele consegue entregar um gameplay tático, como a gente já conversou antes, né? Ele consegue entregar um gameplay tático satisfatório, porque agora, ainda mais com depois que você atinge o level 30, ele atinge toda uma outra camada de level que deixa o jogo mais difícil ainda. Então enfrentar os inimigos no tiro ali, no modo Rambo, não é uma opção viável. Por isso ele acaba sendo bem bacana de jogar de modo furtivo e tudo mais. E nisso ele expande muito. Como ele tem muito conteúdo, e conteúdo relevante, eu acho. Não é aquelas coisinhas ali, aqueles gimmicks pra você pegar e que não serve pra nada. Eu acho que tudo que tá espalhado no mapa é bastante relevante. Então isso acaba expandindo o número de horas, assim. Eu gosto de sentar que, é o tipo de jogo pra desligar o cérebro e jogar uma tarde inteira, assim, bem pra relaxar. Sim. E você? Eu tava jogando antes de começar Resident Evil Remake 2 aqui. Eu tava jogando. Eu terminei The Messenger finalmente, né? Zerei a campanha inteira. Tem coletáveis pra pegar lá, mas deixa pra lá, E eu fiquei um tempinho sem jogar nada mais sério, sabe? Eu tava jogando Mario Kart. Joguei um pouco de PUBG, a gente jogou outro dia, né? Foi divertido. Só que aí chegou Resident Evil 2 e é a prioridade. Mas antes da gente falar de Resident Evil 2, que provavelmente a gente fala no futuro, Resident Evil de 1996. Todo mundo meio que já conhece a história do jogo, em termos de influência, né? Ele foi baseado num filme japonês, né? Eles iam fazer um filme sobre sobre uma... que virou um jogo e etc. A Capcom perdeu os direitos dessa obra aí, que é basicamente um terror que se passa dentro de uma mansão. E aí, com essa falta aí de material derivado para trabalhar, eles resolveram criar o próprio material. E isso resultou... Era começo da era PlayStation, né? Começo da era 3D. E eles lançaram basicamente o que fundamentou aí Aí Resident Evil 1 definiu um gênero terror de sobrevivência, né? Dirigido pelo Shinji Mikami, que vinha de um sucesso maravilhoso do Super Nintendo. Pois é, o Shinji Mikami, ele tem problema, né? Tipo assim, só faz jogo bom. É que, na verdade, esse time do Resident Evil
1, ele era bem... Tem uns 3 caras ali super famosos. É o Shinji Mikami e mais um outro cara. Certamente é o camarada que tá no Resident Evil 2. É, eu esqueci o nome dele. Kamiya. Joga no Wikipedia aí. Não, Hideki Kamiya acho que não. Hideki Kamiya é o diretor do Resident Evil 2. É ele mesmo. Era uma galera fodida, assim, sabe? Tipo, era uma equipe fodida, sabe? Basicamente os caras que estão aí até hoje e só fazendo jogo foda. Todo mundo fala que o Resident Evil meio que usa as mesmas fórmulas do Goof Troop, né? E de certa maneira sim, mas eu ainda acho que o Resident Evil usa a fórmula de Zelda A Link to the Past, muito mais do que a de... Eu lembro de jogar A Link to the Past quando era criança, depois jogar Resident Evil e perceber claramente as semelhanças, sabe? Você tem que buscar 3 medalhões, né? Sei lá, 3 pingentes lá, para poder abrir uma porta, seja lá do que, no Zelda, enfrenta os chefes enquanto avança, aí volta, avança, volta, ou seja, o mesmo backtracking que tem no Resident Evil 1 tem no Zelda Link to the Past. Eu acho os dois jogos muito parecidos, exceto pela temática que Resident Evil, né, é um jogo, a gente pode dizer, adulto. Esse backtracking do Resident Evil, olha, tá aí uma coisa que me irrita sobremaneira. Cara, não sou fã. Mas assim, faz parte do DNA do jogo, né? Então... Não, sim. E aí vem o seguinte, tudo passa dentro da casa, não tem como fugir. Vem o seguinte com Resident Evil, ele marca uma era em que o PlayStation apareceu não só como um concorrente do Super Nintendo, mas o PlayStation 1 apareceu como uma evolução dos jogos, oferecendo jogos que seriam uma evolução daquilo que a gente via no Super Nintendo. Super Nintendo todo mundo jogou. É curioso isso, né? Super Nintendo todo mundo jogou quando era criança, quando tinha, sei lá, entre 5 e 13 anos, vamos dizer assim, grosso modo. E PlayStation 1 veio na sequência com jogos feitos para uma faixa etária maior, de adolescentes para adultos. E foi uma transição, de certa maneira, natural. E talvez involuntária, mas meio que nunca mudou. O PlayStation ficou associado para sempre com jogos mais adultos, enquanto a Nintendo nunca saiu do nicho de jogos para criança. Não é algo ruim, mas esse é um dos motivos pelo qual eu pessoalmente me apego muito mais a jogos PlayStation do que Nintendo. Simplesmente porque o tempo passou e a Nintendo deixou de oferecer tudo que eu gostava naquela época. Enquanto que o PlayStation me mostrou um mundo de jogos mais maduros, tanto em tom principalmente. Jogos de soldados, jogos de zumbi, diferente da Nintendo, que tinha Mario e Donkey Kong até hoje. E em 1996 a gente tava no fliperama do bairro, a gente tinha o quê? 12 anos? Não vou saber, eu fiz as contas aqui. Eu acho que 13, mas 13 para 14. 13 para 14 anos, vai. Entramos no fliperama e de repente alguém colocou um jogo com zumbi. E eu lembro que não tinha muito esse conceito. Quando a gente viu Resident Evil, a gente viu ele já misturado. A gente não pegou assim, igual a gente vê hoje. Saiu Resident Evil 1. Aí passa 2 anos. Nossa, agora saiu Resident Evil 2. A sequência daquele jogo. Pela época, né? Pela época, como 1997, 1990... Tá, 98 pra frente, né? Já que Resident Evil 2 foi lançado em 98. Você vê que aqui no Brasil não tinha isso como é hoje, né? De você acompanhar lançamento, o videogame saiu, você já tem, já tá vendendo na loja, não necessariamente você já tem, né? Porque dependendo do preço, fica proibitivo. Tá aí o PlayStation de R$4.000, que não deixa ninguém mentir. Mas... O primeiro Resident Evil que a gente viu foi o 2. Cara, foi... Eu nem sabia da existência do 1. E eu lembro que eu achava ele incrivelmente maravilhoso, assim. E não tem como ser, por causa daquela intro. A introdução do Resident Evil 2... Era inacreditável. E aí tinha um conceito Ele tinha um cenário urbano que eu achava maravilhoso. Porque o Resident Evil 2 começa fora da delegacia. Sim. Né? Tem uma cena ali... Depois que passa a cena, né, a cena em 3D, o Leon ou a Claire estão soltos aí, né, do lado de fora da delegacia, eles precisam chegar na delegacia. E eu lembro muito bem, um dos trechos que mais me encantou, assim, na verdade ele, tipo, tá gravado na memória, assim, sabe? Uhum. É o momento que o Leon, ele passa por dentro de um ônibus. Cara, esse trecho é lindo, assim,
pela forma que é tudo desenhado, aquela coisa urbana mesmo, que conecta você com aquela realidade. Sim. Porque na cidade todo mundo tem ônibus, inclusive na nossa cidade quando a gente era criança. E o cenário de qualquer filme, aquilo ali. Exato. Era muito impressionante. Aí, aconteceu que nessa época a gente tinha um Sega Saturn, né? Não era... Exatamente. Não era um PlayStation. E, francamente, por mais que a gente tivesse contato com algumas revistas de videogame, a gente não tinha, sei lá, 1/3 do conhecimento necessário para entender como que a indústria funcionava e quais eram os videogames. E aí, eu sequer aquilo que estava acontecendo. Eu sequer sabia que o Sega Saturn tinha algum Resident Evil ou não tinha. Não sabia nada disso. Mas, eventualmente, entramos numa loja genérica. Uma loja de departamentos bem famosa dos anos 90. Exato. E tinha lá uma caixinha, algumas caixinhas de jogos. Eu, sinceramente, não lembro quais eram os outros. Eu só lembro de Resident Evil. A gente torrou a paciência da mãe até comprar. Cara, a gente deve ter juntado aí 6 meses de dinheirinho. E foi o quê? Aquilo ali custava, sei lá, R$160? Acho que uns 80 não, reais. Eu acho que passava de 100, cara, de verdade. Não, acho que não passava não. Ah, não era mais que 100 reais. Tá, mas era... Mas assim, 80 reais na época era como se fosse, sei lá, 500 reais, não sei. 25 mil reais hoje. E aí quando a gente foi jogar, a gente percebeu que não era aquele jogo que a gente tinha visto no fliperama. Exato, não era o jogo que a gente tinha visto, era o primeiro Resident Evil. E a gente sequer... E é curioso, eram muitas dúvidas naquela época, porque será que esse era Resident Evil e pra jogar o outro a gente teria que ter comprado o Biohazard? Será que a gente comprou a série errada? Tinha essa coisa aí, né? Tinha essa... É complicado essas informações que tinha no fliperama. O fliperama tinha a versão japonesa. Era tudo pirateado, já começa aí, né? Nosso Sega Saturn, né, quis o destino que fosse um videogame impossível de destravar. Então a gente teve que gastar uma grana aí pra comprar o primeiro jogo. E, cara, a gente jogou o primeiro Resident Evil meio que sem esse senso de saber que jogo a gente tá jogando, né? O que era aquilo que tava acontecendo? Pois é, mas no fim das contas a gente teve o primeiro Resident Evil pra Sega Saturn, que, sei lá, a gente sequer sabia que ele era o port do PlayStation e que... tudo que a gente sabe hoje saiu atrasado, né? Saiu bem depois. A gente não sabia nada. Mas que experiência maravilhosa, né, cara? Que jogo impressionante. Você começava com aquele FMV que hoje a gente sabe que é galhofa, mas na época era maravilhoso. Na época aquele filme já era meio galhofa, um pouquinho. Mas você era criança, mas era bem impressionante. Demais. Uma coisa interessante, é impressionante de assistir, era impressionante de ver o jogo começar e tal. Que outro jogo naquela época a gente via que tinha qualquer tipo de CG? Nenhum. De filme, né? Tinha um filme eu no começo. Não era nem CG, eram atores. Exato, e começava começava com a máquina de escrever 1996, Raccoon City. Era muito... putz, cara, era icônico. Bem legal. Bem legal. Uma ceninha rápida ali, né? Uma cena rápida mostra que aconteceu uma merda com os membros da STARS enquanto eles estavam investigando assassinatos bizarros na floresta de Raccoon City. Sim. A gente aprendeu muita palavra em inglês nesse começo, né? Cara, aprendi muito inglês jogando Resident Evil. Eu fico assim meio de cara com a galera. Em jogo de console nem tanto, assim, mas a galera meio que, tipo, as distribuidoras elas fazem muita publicidade com o fato de que o jogo é todo localizado em português, Sim. né? Todo traduzido. Sim. Mas assim, meio que dá pra jogar sem isso, né? Total. Inclusive dá pra aprender, assim, lógico que o aprendizado varia de pessoa pra pessoa, mas é super interessante, bem bacana você se propor a jogar o jogo, pelo menos com áudio em inglês. Poxa vida, naquela época as pessoas jogavam... Naquela época não tinha. Naquela época as pessoas jogavam RPG japonês, com texto em japonês. Pois é, cara, os caras jogavam Final Fantasy todo em japonês e zeravam. Eu não consigo conceber. Eu também não. Eu lembro de um joguinho que a gente tinha no Super Nintendo, todo em japonês, um de porrada. Aquele Golden Fighter. Eu não lembro o nome dele, era Golden alguma coisa assim. Golden Cara, aquilo ali era bizarro, né? Chegava um momento que a gente não sabia jogar mais. Não. Começa que o jogo avançava e não tinha final, né? Mas a gente jogou altos trechos de jogador contra jogador, né?
Mas o próprio Mickey 3 lá, Mickey Donald Mickey Donald 3 era só em japonês. ele é todo em japonês. Pois é. E eu não lembrava disso, eu fui lembrar agora, esses tempos que, na verdade, eu tava pesquisando aí jogos pra fazer um trabalho relativamente ilícito. E aí eu falei, vou baixar aquele Mickey Donald clássico, né, que o Donald tem a roupa de Aladdin, o Mickey tem a roupa do barril. E aí eu fui ver, caralho, o jogo não foi lançado nos Estados Unidos, ele é todo em japonês. E eu não me lembro disso, sabe? Não me lembro nem um pouco de ter jogado em japonês, mas não só a gente jogou, como a gente zerou. Eu lembro de um post agora, rapidinho, sobre localização. Eu acho que eu vi no meio beat. Eu não sei se era o Laguna ou se era o Dori Prata que estava comentando sobre a quantidade de jogos que vêm localizados, né? E de certa maneira, isso é bom pro mercado, mas eu acho um pouquinho ruim pro consumidor. Eu acho que é bacana. Eu acho legal ter opção. Não gosto quando, por exemplo, o jogo, igual o Homem-Aranha agora, é um bom jogo, excelente jogo, super bacana, bem feito, porra do caralho, você é fã do Homem-Aranha, você vai jogar a melhor coisa já feita com ele, que é provavelmente um jogo do Batman durante o dia. Mas, por exemplo, você não tem opções. Alguns jogos eles vêm com essa característica de utilizar... atrelar o idioma do console. Exato. Ele atrela o idioma do que você está usando no seu console pro idioma de áudio, pro idioma de localização do jogo. E ele não te deixa mudar isso. Isso eu acho tenebroso. Não porque eu não goste de dublagens em português, pelo contrário, mas eu gosto de ver o trabalho porque assim, videogame, diferentemente de cinema, tudo é dublagem, né? O jogo não é um ator. Tem captura de movimento e tudo mais, mas na captura de movimento eu acho que não é feita a captação da voz, não. A captação da voz. Alguns jogos sim, o Last of Us, acho que foi dessa forma, tudo ali foi captado ao mesmo tempo. Mas ainda assim tem o trabalho do ator em inglês, e eu gosto muito de ver, sabe? Eu acho legal, acho bacana pra entender melhor o idioma, entender, sobretudo, por exemplo, no caso do Homem-Aranha, que o Peter Parker é muito falastrão. É interessante ouvir as coisas que ele fala em inglês. E se eu quiser, eu mudo para português, sabe? Mas, assim, não poder fazer isso sem alterar todo o idioma do meu PlayStation, eu acho isso muito ruim. Eu só acho que vale você experimentar o jogo todo em português se o idioma for uma barreira para você avançar. Eu não acho que não cabe ficar apontando, é bom isso, é bom aquilo. Eu acho que tem que ter opção. Sim, exato, e aí cada um escolhe. Mas fica aqui uma recomendação: se você não sabe falar inglês, joga o jogo em inglês. Pega um jogo simples, ou pega um jogo que você já zerou, um jogo que você já terminou ele, coloca em inglês com legendas em inglês. Ajuda a aprender, sabe? Porque o inglês não é uma língua tão difícil assim como um alemão, como um francês, um japonês, sabe? Até russo, esses dias estavam tentando jogar aquele Metro todo em russo, só que é complicado. E aí, no fim das contas, a gente aprendeu muita coisinha de inglês por causa em Resident Evil e também Zelda, né? Tem muito texto pra ler e tal, muita coisa precisava ser aprendida lá naquela época. Sim. 99, 98, 99. Precisava ultrapassar a barreira da língua para poder terminar o jogo, porque senão você não terminava. Tinha um puzzle ali no Resident Evil que você precisava... A gente já chega nele, mas teve um puzzle que a gente demorou, sei lá, uns 6 meses. A gente travou no jogo 6 meses ali, o puzzle dos quadros. Exato, né? Simplesmente porque a gente não entendia inglês. Porque não entendia inglês. E o troço é bobo, até mesmo sem entender, a gente era criança burra mesmo, porque mesmo sem entender ele é bem óbvio. Eu acho que eu cresci e ainda tô burro. Ok, mas vamos voltar então pra intro do Resident Evil 1. Tem a cutscene com atores de verdade, de quando o time Alpha chega nas montanhas de Raccoon City para investigar os desaparecimentos bizarros, né? Cachorros do Satanás atacam eles e eles entram na mansão. Curioso. E na mansão é uma festa. Esse jogo ele começa com uma aura de mistério, embora tenha esse início que é meio terrorzinho, né? Vamos dizer. Enquanto que o 2 começa
apocalipse zumbi Outbreak, né, cara? Infestação zumbi total, porque... Eu acho que o 2 ele segue uma receita de continuação cinematográfica, mas assim, ele segue a melhor receita de continuação cinematográfica, sabe? Que a gente vê continuações de filmes aí a toda parte, e filmes que tentam, por exemplo, repetir o que o primeiro fez. Né? É tão bom, vamos fazer de novo. Mas filmes realmente, sequências realmente muito boas, elas expandem o que acontece no primeiro. Avança a história pra frente. Né? Se você pensar, por exemplo, ela empurra a história, ela expande o universo, ela expande mitologia, tudo. Apresenta novos personagens, sem tirar a essência do que é a obra principal. O que me vem à cabeça agora é, por exemplo, aquela série... Extermínio, exato. Eu tava lembrando do nome em inglês. 48 Days Later, né? Extermínio. 28, só 28. 28 dias, essa aqui tem 28 semanas. Tá bom. Então você tem um filme de zumbi de certa forma contido, né? Que mostra um drama pessoal, blá 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 blá. E você tem numa sequência todo as consequências daquilo que a gente viu sob a ótica de uma só pessoa ou de um grupo só, né? Você tem todo o desenrolar do universo baseado naquela realidade, que é uma sequência excelente, né? Excelente. E o Resident Evil 1 e essa relação entre obra original e sequência, ela é muito verdadeira, essa expansão, né, entre o Resident Evil 1 e o Resident Evil 2. O primeiro tem uma introdução muito... Na verdade, ele é muito contido por se passar dentro de uma mansão, mas ele estabelece muitas coisas muito boas, né? Você tem ali um mistério que precisa ser resolvido dentro dessa mansão, enquanto o segundo você já sabe o que era aquele mistério. Então você tem outro tipo de abordagem desse enredo que precisa ser tem um detalhe. A história acontece em Raccoon City. Você tem o primeiro letreiro falando isso. 1996, Raccoon City. Mas você não vê a cidade, você só vê a mansão, né? E aí exato, a ideia é que a cidade, mas você não vê. E aí na sequência, toma aí a cidade. Eles te entregam a cidade. Lógico, o jogo não se passa inteiramente na cidade. É o suficiente. Mas ele te dá um trecho logo na abertura, né, te dá um trecho de ambientação urbana que já te coloca exatamente onde naquele ambiente que você precisa conhecer. Eles poderiam, por exemplo, ter começado o jogo diretamente na delegacia, né? Sei lá com o quê, com a pessoa fugindo e entrando dentro da delegacia, tal como foi o primeiro jogo, que é exatamente isso. O primeiro jogo não mostra absolutamente nada. Aquele trecho todo da cidade podia ser só uma cutscene, né? Podia ser só uma pessoa correndo e tudo mais, entrou dentro da delegacia e acabou. Mas não, eles fizeram um trecho que é curto, né? São acho que 3 ou 4 telas dentro do Resident Evil, sei lá, não chega a 10 telas diferentes. Muito curto, e que já te coloca no lugar, assim, sabe? Inclusive ele já te coloca na ação, porque o Leon no começo ele já tem zumbi, ele já tem arma. Se você jogou o primeiro jogo, você já sabe o que você faz. Você atira, você foge e tudo mais. O que for. No primeiro jogo a gente começa na mansão, no saguão da mansão Spencer. E aí, você já zerou com a Jill? Cara, eu zerei há 15 anos atrás, eu acho, mas agora eu não zerei ainda. Agora eu tô jogando o Resident Evil, o primeiro Resident Evil, né? O remake em HD que tem no PlayStation. Tô jogando com a Jill. Tô jogando com a Jill e é interessante. O Resident Evil original, ele tinha 2 personagens, Chris Redfield e Jill Valentine. Só que era basicamente um modo fácil e um modo... Não vou dizer difícil, mas um modo normal do jogo. O manual no Sega Saturn dizia isso, que o modo da Jill era mais fácil. Sim, a Jill tem uma série de facilidades, mas é interessante ver tudo pela perspectiva dela. E é interessante pra mim que estou jogando agora, ver todos os detalhes assim, do jogo contado pela perspectiva. Os detalhes do jogo que acontecem quando você joga com a Jill, sabe? O Barry falando que ela ia virar sanduíche. Lógico que no remake não é tudo tão galhofa como era no jogo original. Mas tá tudo lá, sabe? Tudo lá. Eu preferi jogar, porque tem no Vita também, mas eu preferi jogar a versão HD porque, né? Eu nunca zerei com a Jill, nunca joguei com ela o Resident Evil 1.
E o Resident Evil 2 eu joguei sempre primeiro com o Chris, depois com o Leon. Agora no Resident Evil 2 Remake eu tô pegando comecei com a Claire. Mas no 1 eu nunca joguei com a Jill porque era o modo fácil. Eu não queria o modo fácil, eu queria o jogo de verdade, eu queria ser o Rambinho, né? O que é bem legal, assim, que, cara, eu não sei se alguém já tinha feito isso antes. Realmente não sei, mas o fato deles... colocou um modo fácil e um modo difícil, ok. Mas isso não repete, você não joga de novo com o mesmo personagem. Pelo contrário, cada um dos modos é com um personagem diferente e cada um deles vai contar um lado da história. Isso é sensacional. Sensacional. Expande, assim, a possibilidade de jogo. E aí sim eu posso dizer que talvez seja uma característica vindo do nosso querido Goof Troop, por causa que lá você tinha também 2 personagens, cada um com uma característica diferente. O Pateta e o Máximo. Embora fosse a mesma história sendo contada, nada diferente disso. E aí começam no hall da mansão, entra o Wesker, a Jill não entra o Wesker, não, sim, o Wesker, a Jill e o Chris. O meu é o Chris. Depende de quem você tá jogando. Entra o Chris, a Jill e o Wesker. A gente ouve um tiro, o cara acha que é o Barry, vai lá investigar, quando volta não tem mais ninguém, e aí a gente tem a primeira, nessa pequena investigação do Chris, a gente tem a cena icônica do primeiro zumbi. Né, é um clássico, é bem legal. Aquela cena, aquela viradinha de pescoço, ela trouxe de volta. Eu acho que mais do que ser aterrorizante, ela aquela viradinha de pescoço, ela trouxe de volta 20 anos aí de zumbi no mainstream, cara, porque Resident Evil foi de fato o principal responsável por toda a onda de zumbi que veio depois, no início dos anos 2000, sabe? Nas mídias alternativas, o zumbi nunca tinha sido esquecido, né? Tanto é que... Mas os filmes do Romero já tinham ficado pra trás um bom tempo, né? Depois do Resident Evil, aí veio... sim. Remake de Madrugada dos Mortos, 20 de Extermínio, jogos de zumbi, Left 4 Dead... Tudo que tem aí pra... Enfim, tudo, cara. Aquela viradinha de pescoço foi o renascimento de um subgênero. É porque você volta a mexer com zumbis dentro do gênero de terror, né? Porque tinha outras coisas. O próprio Zombie Ate My Neighbors do Super Nintendo, ele era mais uma homenagem ao cinema de terror dos anos 50. Muito bem humorado, né? Embora tivesse também zumbis. Não tô conseguindo lembrar agora outro jogo com zumbis do Super Nintendo. Você tem Castlevania, né? Castlevania tinha zumbis, de fato. O primeiro inimigo são zumbis. Mas o inimigo principal não são zumbis, né? É o Drácula. Mas é interessante, assim, que o Resident Evil ele traz zumbis e ele traz um subtexto ali, ou um pano de fundo, sei lá, tratando de zumbis e de armas biológicas. Então você vê que ele tá bem dentro do nicho. Resident Evil não é fantasia, é ficção científica, né? O zumbi é produto de uma arma biológica. Talvez sim. Ele copia basicamente o que aconteceu naquele dos mortos-vivos. Nos filmes do Romero eram arma biológica. Os zumbis não eram nenhum tipo de maldição. De qualquer forma, acho que não compensa ficar passando detalhe por detalhe da trama do primeiro jogo. E do segundo, achei interessante mais colocar uma perspectiva em relação a como a história se desenvolve, porque senão a gente vai chegar... Primeiro que a conversa vai ficar demasiadamente comprida. Segundo, enfadonho, e também que eu não lembro. Eu até lembro, eu joguei recentemente, mas Resident Evil 1 apresentou um monte de características criativas. Eu gosto dos personagens, eu gosto do Barry, gosto da Jill. A Jill é muito legal. Gosto na Rebecca, eu não sou muito fã. Mas acho legal, por exemplo, você saber que existe um time da Stars, um grupo Alpha, né? Que foi primeiro pra lá, e à medida que você vai avançando no jogo, quem foi primeiro foi o Bravo. Ah, tá, ok. Você vai encontrando esses... Não sei agora. Você vai encontrando Alpha Team. Você vai encontrando os membros desse time Alpha mortos ou escapando e tudo mais, enquanto a trama se desenrola. A primeira metade do jogo, você tá dentro de um cenário muito primário ali na mansão, né?
Primário que eu quero dizer é superficial, né? Não tem muita coisa pra... Não é que não tem muita coisa, é mansão. Mansão, quarto, corredor, zumbi, né? E aí você vai passando os puzzles que tem no jogo, que é um backtracking sem fim, que é você ficar achando chave, achando peça pra quebra-cabeça e tudo mais, até que tudo isso culmina com a cobra. É o primeiro chefe do jogo, né? Resident Evil, ele, por mais que seja um novo gênero e um novo estilo de uma nova geração de videogames, ele também tem chefe e você precisa vencer ele pra seguir adiante. A cobra, é engraçado que quando você é criança e joga a primeira vez, ela é aterrorizante, né? Mas depois com o tempo... sim, ela era. Com o tempo fica mais tranquilo. Ela era, na verdade era assim, aquela coisa que você fala, caraca, porque na época que a gente jogou, na época que a galera jogou, a gente tinha aquele... A gente concebia as coisas da era 16 bits, da era do Super Nintendo. Até quando aparecia um inimigo grande na tela, ele era em 2D. Né? Então você tinha... Não é que não tinha noção do tamanho, mas acho que ele também não representava perigo. Mas aí também tem todo um lance de trilha sonora. Resident Evil tem um clima de terror. Na verdade, ele se dedica a explorar toda a linguagem de filmes de terror. Sim. E ele consegue. Seja com a tensão dos controles, seja com o design dos personagens e direção de arte da mansão, e a trilha sonora, que é fabulosa. Sobre os controles do Resident Evil original, eles fazem parte de uma série de... Eu vou chamar de novidade, não sei dizer qual que é a palavra mais adequada, mas é uma série de novidades na apresentação que o Resident Evil 1 trouxe. A gente escreveu outro dia faz um ano, eu acho, sobre quais eram os jogos preferidos de terror no Halloween, lembra? Pro Conversa de Sofá. E aí eu lembrei do Resident Evil 1 porque ele apresentava um monte de novidade para quem tinha jogado... Pra quem era jogador de videogame, né? Você tinha os controles de tanque, porque não vou saber dizer se isso era uma limitação, se isso era uma escolha, mas fazia parte dessa era 16-bit. Você tinha um menu com os itens que podiam ser observados mais de perto, né? Modelos 3D dos itens. Você tinha aquele eletrocardiograma que representava a sua vida, né? Não era mais aquela barra de vida clássica que até o Metal Gear Solid depois vai ter, né? Mesmo sendo um jogo importante no PlayStation, eu acho que o Resident Evil 1 fez isso melhor em termos de realismo, que é colocar um eletrocardiograma lá para representar a sua saúde. Isso foi muito maneiro. E aí tinha Isso é legal. Colocava a gente, tirava a gente daquele contexto, daquela linguagem de fantasia animada, né, de desenho animado, e colocava a gente dentro de um contexto de fantasia mais próxima dos filmes. E aí você tinha as armas que tinham um manejo mais realista, né? Cada tiro dava coice, você não tinha como ficar atirando enlouquecidamente. Era muito impressionante, era muito, muito bonito, muito elegante essa apresentação do Resident Evil 1. Sim. E por mais que muita gente não goste, eu sou totalmente ok com os controles de tanque dos 3 primeiros, não tem problema nenhum com eles. Não, eu gosto, não vejo nada de errado. Eu acho que faz parte da linguagem daquela época e faz parte, é indissociável do jogo. Eu acho que se não tivesse isso, o jogo não funcionaria do jeito que funciona, sabe? Seria um trecho de... Seria, na verdade, algo que não contribuiria para a proposta do jogo, que é sobrevivência. E não é uma sobrevivência fácil, não é fácil você sobreviver ali, sabe? Não é fácil. Tanto é que, por exemplo, a partir do momento que você consegue jogar e identificar as maneiras de você desviar dos zumbis e não atirar... Economizar o máximo. O jogo perde a essência. Economizar o máximo, desculpa. O jogo perde um pouco da essência. Ele vira uma brincadeira de puzzle, de ficar resolvendo puzzle, porque grande parte da graça do jogo é você ultrapassar o desafio que é cada um dos zumbis.
Lógico, não tem necessidade de matar todos. Você é sistemático pra matar todos os zumbis. Não, mas existe um momento que você não precisa matar os zumbis, né? Que é quando você tá com pouca bala, que é quando você tá quase morrendo. Então, tipo, grande parte cada zumbi é como se fosse um pequeno chefe. Tanto é que o jogo tem trechos sem inimigo nenhum. Né? Um corredor que você passa que tem 2 zumbis, ele já é um corredor aterrorizante, sabe? Se vem um na sua frente e um atrás de você, então, pelo amor de Deus. Corra, né? E por isso que os zumbis são lentos. Não tem zumbi rápido. Vai ter hunters lá na frente, mas... Enfim, mas acho que nesse trecho da cobra, primeiro boss... o que já tinha acontecido no jogo? Você encontra alguns membros, né? Alguns membros mortos do Stars, pega alguns itens chave ali, interessantes, shotgun, passa alguns puzzles, morre um pouco. Toca piano. Mas ali é um momento... Não, acho que não tem piano ainda. Acho que só depois. Mas ali é o momento em que o Chris, ele encontra com a Rebecca. Tinha acabado de encontrar a Rebecca e acho que ele passa pela Jill também. Eu não acho que ele encontra a Jill, na verdade, hora alguma do jogo. Ele só ouve a Jill. Ele vai encontrar só lá na frente que ela tá presa. Ele ouve a Jill no futuro lá, pelo rádio, rapidinho. Na verdade, ele ouve o piloto do helicóptero, né? Não é nem a Jill. Mas ele encontra a Rebecca. O Wesker, acho que ele não encontra ainda. O Wesker tá sumido. O Wesker, Barry e Jill estão sumidos. Encontra a Rebecca dá um help pra ele. Ele termina de enfrentar a cobra e fica na merda. Foi mordido, tá envenenado, e aí começa um gameplay com a Rebecca. Isso é super legal. Troca o personagem, você tem que ir lá atrás de soro fisiológico. Não é fisiológico, soro antifídico, né? Veneno. Soro pra... não sei o nome. Antiveneno. Soro antiveneno. Pra ir salvar o Chris. Exato. Pro Chris não morrer. Você precisa salvar o Chris. Isso é bem legal. Nossa, super legal esse trecho. E jogando com a Jill agora no HD, você encontra o outro personagem um cara lá do Richard. Alpha Team do Stars. Acho que é o Richard. Encontra ele saindo do negócio da cobra e morrendo. E aí você com a Jill faz o mesmo movimento de ir atrás do remédio pra curar ele. No Resident Evil normal, logo depois que você tá naquele corredorzinho, você já consegue entrar na sala da cobra pra enfrentar ela. Na versão HD eu ainda não consegui achar a chave onde é que fica a chave pra eu entrar naquela sala. De toda forma, já tem a shot. Na versão HD, eu preciso avançar. Que é pra gente conversar e comparar também os dois. Vai ser bem legal. Um detalhe que tem nos dois jogos, diferentemente do remake do Resident Evil 2, o primeiro Resident Evil Remake também, ele continua com a mecânica de salvamento com as tintas. Pois é, eu comecei a escrever. Você só pode salvar, né? A fita. Só pode salvar quando você tiver uma fita. No Resident Evil 2 eu entrei na delegacia, agora no Resident Evil Remake 2, eu entrei na delegacia desesperado, eu vi a máquina e não encontrava a fita, mas aí eu me dei conta. Você pode salvar na dificuldade normal, você pode salvar à vontade, na dificuldade insana, né, como eles chamam no Resident Evil 2 Remake, você só pode salvar com as fitas. O que eu acho excelente. Eu acho que os zumbis eles estão um pouquinho resistentes demais. Mas você também encontra bastante munição, vai. No difícil eles estão muito resistentes, sabe? Põe aí uns 7 tiros pra matar um zumbi. Tá, essa é meio que a primeira metade do Resident Evil 1, né? Você tem que fazer vários... depois que você... resolver vários enigmas, vários quebra-cabeças. Culmina com esse chefe, que é uma cobra gigante. E depois disso... depois disso você basicamente já tem tudo que é necessário para ir para a segunda parte do jogo, que é uma outra área dentro da mansão. A primeira área agora... você pula dentro do buraco da cobra e vai pro subsolo da mansão, que você descobre que é um laboratório. Aí, enquanto isso, o Resident Evil 2, a primeira parte... Tem um mini prólogo antes do jogo começar de fato, que é essa parte da cidadezinha, né? A cidade tá pegando fogo, um caminhão petroleiro... Não é caminhão petroleiro, caminhão de combustível. Bateu, explodiu tudo, a cidade tá pegando fogo naquele trecho. E esse é meio que um prólogo até você chegar na delegacia. Quando você chega na delegacia, você tá de volta na jogabilidade do primeiro Resident Evil, que é um prédio, né? Um prédio cheio de salas e cheio de enigmas para você resolver.
Depois que você entra na delegacia, a estrutura do jogo é basicamente a mesma do primeiro Resident Evil. E aí o Resident Evil 2 tem... No lugar interno, né? Resident Evil 2 tem algumas mudanças já na apresentação. Por exemplo, no menu, você não pode mais ver modelo 3D das coisas. Tudo 2D. Ele tem um botãozinho específico para mapa agora. Já facilita. Você não precisa entrar no menu para usar o mapa, você pode direto apertar, acho que R1. Ele vai direto pro mapa. Não vou dizer que eu lembro. Ou triângulo, acho que é triângulo, porque na época não tinha R1 e R2? Tinha, né? Mas acho que ele atirava com R1. Os botões de atirar eram... Até o PlayStation 3 ainda tem bastante jogo de tiro com L1 e R1 servindo de gatilho, né? O PlayStation 4 que ficou totalmente consolidado com R2. Mas na época ainda mirava com L1 e atirava com quadrado. Meados do PlayStation 2. Mas enfim, não é essa agora. O Resident Evil 2 ele tira esse modelinho 3D do menu para você observar os objetos, mas também porque ele tinha... Dá pra dizer que ele tem mais conteúdo? Eu acho que literalmente dá pra dizer, porque ele tem 2 CDs. Tem. Primeiro, é um disco pra cada personagem, e cada um dos personagens tem 2 campanhas. Tanto se você joga... Pra zerar 4 vezes. Se você começa com o Leon ou com a Claire, faz diferença, porque as campanhas não são exatamente interligadas. Os eventos da campanha são interligados. Então você precisa começar com a Claire primeiro. Você precisa terminar o jogo com a Claire, para depois jogar com o Leon. Algumas coisas vão ser modificadas porque a Claire passou você vai ver as consequências da passagem da Claire pelo ambiente e vice-versa, né? E no fim, aí depois de jogar nessa ordem aí, você consegue ver o final correto do jogo. A gente vai chegar nisso, mas essa pra mim é a parte mais confusa do Resident Evil 2. Pode até não ser, mas pra mim a gente começa a andar na delegacia assim como fazíamos na mansão, né? Uma coisa muito legal do Resident Evil 2 é que em contraste com o primeiro, no Resident Evil 1, quem virou zumbi foram os funcionários da casa e da mansão. Então, todos eles estão vestidos como empregados e cientistas. No Resident Evil 2... Da casa e do laboratório. No Resident Evil 2, todo mundo virou zumbi na cidade. Então você tem zumbi pessoa, você tem zumbi policial, você tem zumbi motorista de ônibus. Isso era tão legal, cara. Isso era tão legal. Era incrível. Isso era tão maneiro. Entrar na delegacia e ter os policiais zumbis era muito foda. Aí Sabe uma coisa que eles tiraram do remake, do 2? Aquele cara da loja de arma. Eu acho que ele vai aparecer, porque ele é muito icônico. Calma lá. Aquela hora que você tá na loja de arma, logo no começo, antes de ir pra delegacia, o cara conversa com você e tudo mais. Eu tenho pra mim que ele vai aparecer. Talvez seja aquele posto de gasolina que você para logo no começo do Resident Evil 2. Não, eu acho que ele vai aparecer em determinado, daquele mesmo jeito. Não tô descartando isso. Mas no Resident Evil 2, o Leon tá chegando na cidade, porque é o primeiro dia dele como policial na cidade de Raccoon City. Enquanto que a Leon Kennedy, que é estrela do Resident Evil 4. E acho que fez 2 filmes, né? Tem 2 filmes em CG do Resident Evil que é com ideia. Enquanto que a Claire, irmã do Chris Redfield do primeiro jogo, tá indo na cidade à procura dele. E aí vem uma coisa. O que você achou de ter trocado de protagonista? Tipo, eu adorava o Chris e a Jill no primeiro jogo. Eu acho legal. Acho ótimo. Acho que existe... Na verdade, assim, o Leon, ele só foi pegar de verdade depois do 4. Jogando Resident Evil 4, você abraça o Leon, fala assim, caraca, que protagonista legal. Mas ele era muito famoso porque o Resident Evil 2 foi o mais popular dos 2 naquela época. Então, muita gente só jogou 2, só começou com 2. Mas como eu comentei isso, mas a gente não tava gravando ainda. Eu comentei assim, que o Resident Evil 2 eu não joguei na época. Eu também não. A gente jogou Resident Evil 1. A gente comprou Resident Evil 1 e não tinha Resident Evil 2. Aliás, se tinha, a gente não tinha nem dinheiro. Não tem Resident Evil 2 pro Sega. Acho que não tem Resident Evil 2 pro Sega Saturn. Então a gente só fui jogar Resident Evil 2 de verdade uns 2 anos atrás. Que foi quando eu comprei ele no Vita e sentei pra jogar. Eu já tinha Resident Evil 1 no PlayStation 3, mas não me empolgava pra jogar no PlayStation 3. Jogar no Vita porque era
tava viajando, era mais confortável de jogar e tal. Então, tipo, foi muito bom ter passado por isso. Né? Eu não tinha jogado na época, então não me importava muito com o Leon e tudo mais. Mas Resident Evil, na época, ele era meio que jogo dos sonhos, assim, sabe? Ele era Resident Evil 2, eu sempre achei ele lindo. Absolutamente, lindo. Ele é mesmo. Era muito impressionante aquele livro. Depois isso muda, né? Porque depois da delegacia, e principalmente depois que você passa a primeira metade da delegacia, ele volta a lembrar muito Resident Evil 1, porque ele também vai para um laboratório. Tem novos personagens, são outras circunstâncias, é outro laboratório, mas ainda assim o terço final dele é de certa maneira parecido com o Resident Evil 1. No Resident Evil 1, a gente vai para a segunda parte da mansão, é ainda uma pequena mansão, tem uma planta gigante lá. É verdade, tem a segunda parte da mansão. O objetivo de tudo é que a gente acaba descobrindo que tem um laboratório embaixo da mansão Spencer, e a gente, enfim, vai descobrir que diabos está acontecendo. O buraco da cobra não dá pra descer por ele, aí você pega um medalhão que vai abrir um portão que fica do lado de fora, vai pra tipo um anexo da mansão, né? Esse anexo da mansão é bem pequeno, tem poucos quartos, e tem um quarto gigante que é onde tem uma planta mutante gigante, uma planta mutante. E você precisa derrotar ela, porque ela acho que bloqueia não sei, ela bloqueia um item, alguma coisa assim. Uma chave, alguma coisa assim. Depois dessa parte, você volta pra mansão. Nessa hora você descobre que o Wesker ainda não. Tá tramando alguma coisa. Mas já dá pra saber. Já dava pra imaginar. Quem usa óculos escuros dentro de casa à noite? Poxa vida. E ele é o personagem mais legal. Ele é legal. Eu gosto dele e gosto do Barry. Aí você volta pra mansão principal, porque lá você pega uma das chaves, né? Você volta pra missão principal, tem uns novos inimigos, e ali sim você acaba abrindo caminho para o laboratório. O laboratório da Umbrella. Na hora que você volta pra mansão, você já vê que tem novos inimigos, né? Tem o Hunter, que é um monstrinho ali. Com garras muito mais ágil do que os zumbis normais do jogo. É mais difícil. Na verdade, assim, não é tão mais difícil. Um pouco. Os zumbis, eles são uma consequência de um acidente biológico que aconteceu. São um erro. Os Hunters, na verdade, eles já são a arma biológica, né? É parte de armas biológicas desenvolvidas pela Umbrella. Aí você, enfim, navega pela mansão para resolver o restante dos quebra-cabeças que havia, para enfim entrar no laboratório. E aí a gente já tá o quê? No terço final do jogo, né? É um jogo relativamente longo, deve dar umas 8 horas aí, se você souber tudo que tem que fazer. Acho que nem tanto. Se você não sabe fazer nada, ele demora isso. Se você sabe fazer, vai ser 2 horas, 3 horas. Acho que menos, talvez. Nesse trecho, na verdade, você volta pra mansão, ainda tem que dar um rolê lá, pegar alguns itens, e aí você sai de novo, vai pra um trecho intermediário, que é quando você entra no laboratório. O laboratório ainda não é muito curto, não. Ele tem bastante coisa pra você lá. Sim. Aí você vai lendo diário, você vai entendendo que se trata de um laboratório. Na mansão, a mansão era uma fachada para um laboratório, onde moravam também os cientistas e trabalhadores desse lugar. Curiosamente, o filme com a Mila Jovovich fez a mesma coisa. O primeiro filme até que fez um pouco. É porque tudo que a gente conhece do Resident Evil, ele é 50-50, né? 50% mansão, 50% laboratório. O Resident Evil, o filme lá do... É o mesmo do Mortal Kombat. Wes Anderson. Paul W.S. Anderson. Ele se passa, só tem tipo uma introdução na mansão, assim, só pra dar não serve pra nada, na verdade, porque toda a ação se passa dentro do laboratório e na fuga do laboratório. Mas ok, voltando pro jogo, aí você tem esse trecho que ele é relativamente grande e ele é muito marcado por diários. Eu pelo menos tenho muito na memória o desenrolar da história, o desfecho da trama. No final só entender que existe ali alguma coisa, mas você tem que encontrar documentos e ao ler os documentos, você entender o que é que está acontecendo. No final do Resident Evil 1, os documentos eles despejam uma quantidade enorme de informação para você entender a história. E
a última peça que falta nesse quebra-cabeça acontece quando a gente vai entrar meio que lá na última sala do Ainda tem uma outra parte intermediária que é a parte da caverna. É verdade, né? Não, mas a parte da caverna ela tá ali no jardim. Antes de entrar de verdade no laboratório. De laranja gigante. Que é onde você também. Alguém conta também que tem um traidor no SARS. Aí o cara toma um tiro, ninguém sabe quem que foi que atirou. Exato. Ah, quem será que foi? Mistério. Lá no final. Essa parte é legalzinha, cara. Lá no final a gente descobre que o traidor era o Albert Wesker, chefe dos STARS. Quem diria? Jamais imaginaria. Que tem uma foto dele, né? Escuro. No empregado do ano. Tá lá. Bem legal. Porque a STARS tem uma divisão militar, né? Ele é um dos membros. Tem ainda dois outros tipos de inimigos nessa parte do laboratório. Que é tem o zumbi pelado. E um zumbi que pendura nos lugares, é um zumbi meio... Ele parece tipo um Hunter menorzinho, mas ele pendura nos lugares. Eu não lembro o nome dele, não. É que, assim, todas essas informações, essas minúcias aí, dá pra olhar na Wikipédia, mas... E aí a gente encontra o monstro, a arma biológica definitiva do jogo, que é o Tyrant. É um gigante. Ele tem alguma característica específica? Ou ele é só um gigante? Ele tem uma mão gigante. Uma mão gigante? Não, ele tem uma mão de garra. A mão com garras enormes. Tanto que ele mata o Wesker com essas garras. Desce o cacete no Wesker. É uma referência maravilhosa aí que o... Como é o nome do diretor de Alien? O primeiro? Ridley Scott. Né? Ridley Scott? É uma referência aí que o Ridley Scott colocou no Prometheus, né? Copiou de Resident Evil. Ah, é? Não me recordo. Não, certamente. Mas enfim, a gente enfrenta o Tyrant, depois foge de helicóptero. Aí começa uma contagem regressiva, você precisa fugir, aí luta contra o Tyrant. Porque a mansão vai explodir. Que é um inimigo, de certa forma, invencível, né? Na verdade, a única coisa que você faz é, fugir. Sei lá, deixar o tempo passar, né? Fugir, aí pega alguém do helicóptero, joga pra você um lança-mísseis. E aí você joga um míssil no cara. Aí explode e acabou. Os Stars voltam pra casa. Putz, super legal. Cara, é muito bom jogar esse jogo. Ele é um excelente jogo pra sentar em dupla, em grupo e cada um jogar um trecho. Mesmo ele sendo single player, ele é divertidíssimo. Tem esse clima de terror do SBT, né, que é maravilhoso. E no Resident Evil 2 também tem um trecho de mansão, né? Tem um trecho subterrâneo. Você termina de fazer aquela varredura de quebra-cabeças ali na delegacia, né? Sim. Abre portas, pegar emblemas e colocar na estátua e tudo mais. Pega o negócio do relógio. Abre uma passagem. E aí tem um detalhe que é assim, a primeira mansão ela era uma fachada para o laboratório. A delegacia ela não é exatamente uma fachada para nada, mas ela era um museu. Então tem muita obra de arte, tem muita estátua lá dentro. Não, mas é na própria delegacia que você tem uma passagem para ir pro laboratório, né? O chefe da delegacia, ele trabalhava pra Umbrella. Sim. E tinha uma passagem de laboratório que eles conectaram lá com o laboratório, com a delegacia. Sim. E cara, ele é muito bom, ele é muito gostoso, porque assim, ele tem toda essa vibe diferente, ele é mais dark, ele tem uma cara de ser mais difícil. Não é exatamente. Assim, não é mais difícil. O primeiro jogo ele era um pouco... sei lá, o segundo jogo é mais pé no chão, assim, ele tem mais... Resident Evil 2 ele tem mais uma cara de... Pelo menos pra mim, ele transmite uma seriedade que o primeiro jogo não transmitia. Não é que não transmitia, é como se ele reentregasse uma seriedade, assim, sabe? Como eu disse, o segundo jogo ele expande tudo de uma forma muito boa, sabe? Por exemplo, uma coisa simples que ele tem é que quando você toma dano, você vê isso no personagem. O personagem, o Leon ou a Claire começam a mancar, põe a mão na barriga, anda escorando na shotgun, sabe? Sim. Cara, isso é sensacional. Sim. O primeiro jogo ele passa todo na mansão, ele é todo nessa coisa de mansão e laboratório. E, sinceramente, quem é que vive em mansão, né? Quem é que viu uma mansão já de perto, de dentro? Só em filme. Ou um laboratório científico de alta tecnologia, né? Então são ambientes um pouquinho fantasiosos, um pouco puxados de cinema e literatura dos anos 30 e 40. Enquanto que Resident Evil 2 não, é um ambiente palpável. A delegacia tem sofá, tem balcão de atendimento, tem máquina de refrigerante. Tem
tem as mesas onde os policiais trabalham, que tem porta-retrato, tem uma guitarra pendurada na parede, um ambiente muito mais plausível, muito mais palpável. E essa, muito mais próximo da realidade de quem tá jogando. E aí você tem essa coisa do dano refletindo no personagem que te coloca mais ainda na pele deles. É muito legal, eles passam a andar mais devagar. O que adiciona mais uma camada de dificuldade. Faz você querer não tomar dano por nada. Se preservar, né? Resident Evil 2, ele foi um sucesso absurdo, né? Ele é o mais popular hoje original, não sem razão, né? Mas o primeiro jogo meio que foi a principal propaganda dele. O primeiro jogo tornou o Resident Evil conhecido num nível que quando saiu o segundo jogo ninguém conseguiu ignorar. Foi curioso que assim, o primeiro Resident Evil foi algo bacana, foi algo grande, mas o segundo Resident Evil 2 é todo um evento, sabe? Ele não... Sim, e ele é um dos jogos míticos de 1998, né? O ano que só teve obra-prima. Curioso, né? Que tão pouco tempo depois, 2 anos depois do primeiro jogo, saiu a continuação que praticamente não. Uma continuação que na prática melhora tudo do primeiro jogo. Tudo. Resident Evil 2 provavelmente dá pra você jogar ali como Exterminador do Futuro 2, assim. Como a sequência perfeita, sabe? Mas aí, a gente comentou sobre o final do Resident Evil 1, que você passa no laboratório, né? O Chris e andam bastante por lá, descobrem toda a trama da Umbrella. E como Resident Evil 2 tem um trecho similar à mansão, né? Análogo à mansão do Resident Evil, não tem a delegacia de polícia. E eles também descobrem uma nova área que é passando pelos esgotos, né? Passam pelos esgotos de Raccoon City para chegar no laboratório. Eu não sei dizer essa série principal, mas o chefe da polícia, ele encobria aí as tretas da Umbrella e tinha uma passagem da delegacia para o laboratório. Eu acho que é a sede principal porque tinha aquele trem de alta velocidade lá que ia da cidade pro negócio do Raccoon City. Imagino que é para levar funcionário, mas enfim. No Resident Evil 2, no meio do jogo lá, sei lá, você tá jogando durante 1 hora, quando você sai da delegacia, você já encontra um monstrão. Na verdade, ele tem meio 2 vilões aí, né? Tem um cara que fica perseguindo os personagens lá. E tem o cientista. Além do cientista, tem um outro monstro que vai atrás dos membros. Ele funciona como se fosse o Nemesis do Resident Evil 3. A função dele é só ir atrás da galera lá pra destruir as provas do novo vírus e tudo mais. Eu tô ligado que esse bicho, esse monstro, ele é uma nova versão ou uma réplica do Tyrant do primeiro jogo. Quem tem jeito do Tyrant é o cientista. Você não entendeu. Acho que é William Burke. Você não entendeu. Ele é literalmente um novo Tyrant. A Umbrella fez uma cópia daquele primeiro e jogou lá na delegacia. E tem um vídeo promocional aqui do remake que compara o Tyrant de 98 com o de agora. E eu vou te falar, eu nunca encontrei esse jogo, porque eu não joguei o cenário B de nenhum dos dois personagens. Eu só joguei o cenário A, tanto do Leon quanto da Claire. E aparentemente ele é um personagem que aparece no cenário B. Eu vou te falar que até pouco tempo eu sequer sabia que ele existia no jogo. Outra época, né, cara? Porque quem tinha esse jogo no PlayStation 1 certamente zerou, feito um maníaco, sei lá quantas vezes. E é maravilhoso que um jogo te traga 2 CDs e com tanto conteúdo, né? 4 campanhas, cada uma com um desenrolar diferente do outro. Eles têm suas similaridades, no fim das contas eles seguem o mesmo caminho, mas os eventos únicos que aparecem numa campanha e na outra são... Sim, porque você tinha um valor de produção ali, um valor de replay muito grande. E vale lembrar que na época a gente não tinha essa abundância de jogo que a gente tem hoje, que todo mês sai jogo novo, passa um tempo, o jogo tá custando R$20, tá custando R$50, R$80. Só você esperar que você compra, sabe? Não tinha isso. Era caro, demorava pra sair. Tinha o seguinte, a gente tá falando do PlayStation 1. No Brasil, o jogo custava R$5. Pois é, né? Mas R$5 na mão de um moleque de 13 anos
também não é fácil de chegar e acertar e comprar o jogo certo. É, muito ia na experiência, não tem como você passar batido por essa fase sem alguém te recomendar Resident Evil. Voltando pra história, no Resident Evil 2 a gente sai do laboratório, não, da delegacia, segue pelos esgotos, encontra o jacaré gigante, ainda é delegacia, passa pelo esgoto e aí vai parar no laboratório. No Resident Evil 1 a gente sai da mansão e vai direto pro laboratório, né? Tem um laboratório assim. Resident Evil 2 ele acrescenta alguns personagens que são, vamos dizer assim, incidentes, né? Porque a menina que a gente encontra, a Sherry, na campanha da Claire, sabe? Você tá num jogo de zumbi e de repente tem uma criança. É meio bizarro, né? É bastante surpreendente. E aí você tá na campanha do Leon, tem uma agente secreta, espiã. É uma ideia bem ousada, né? E colocada muito bem no jogo, deixa você encafifado, né? Acrescenta a trama central aí. E é o mistério do jogo, né? Porque o Resident Evil ele se desenvolve muito bem, não só com a parte de sobrevivência e tudo mais, mas ele conta uma historinha bacana. Tá certo que ele abusa de clichês, abusa de muita coisa que... Sim. Sem necessidade ali, mas muito fantasioso, muito macarrônico, assim, e tal, mas tem uma história bacana. Só que eu vou te falar que o Resident Evil 2 original, ele me perde um pouquinho quando ele vai pro laboratório de fato, porque é muito parecido com o primeiro jogo. Sim. E eu tenho a impressão de que a parte da delegacia, que é sem dúvida a mais legal, é muito curta. Não sei se é curta, eu acho que tem uma duração boa. Acho que tem uma duração... É que laboratório é meio que um lugar sem graça, né? É tudo cinza. E as salas das delegacias eram tão legais, sabe? Isso aí é foda, porque esse jogo ele é tão muito legal bom nessa parte da delegacia. Muito a ambientação feito, dele é tão interessante. Tudo muito bonito, sim. cara. Nossa, eu acho que ele tá certo, assim, em termos gráficos. É um jogo antigo, um jogo do PS1, é muito polígono, blá blá blá. Mas eu acho que em termos de... assim, se você olhar o conjunto da obra, o que eles tentaram fazer, colocaram cinemáticas para cenas em 3D, para emular um ambiente cinematográfico, a direção de arte, personagens, eventos, nossa, é tudo assim, incrível. Você assiste hoje, você vê que hoje não tem jogo que é bom igual aquele, sabe? Mesmo hoje, em 2019, a galera tem que se esforçar para fazer um jogo que seja, no mínimo, não é parecido, mas que tenha a mesma qualidade. O valor de produção, seja bem feito, como foi Resident Evil há 21 anos atrás. E do meu ponto de vista, que não tem problema com jogar jogo mais velho, eu acho que tanto o primeiro quanto o segundo envelheceram muito bem. Eu acho que o segundo envelheceu melhor. Ele tem mecânicas muito boas que ajudam, não só em termos de facilidade, mas assim, mecânicas que fazem com que o jogo se torne mais vivo, sabe? É aquela coisa toda do personagem andar machucado, você encontrar com um zumbi pular em cima de você conseguir empurrar o zumbi. Curiosamente, isso não tem no remake. Não consegui fazer isso. Você bem que usa faca, né? Você usa uma arma de contra-ataque como tem no Resident Evil Remake, tem no Resident Evil 2 Remake. Se você tiver a faca, você não vai tomar o dano. Se você não tiver faca, você vai levar o dano. Mas isso aí em qualquer jogo. Mas você empurra o zumbi. O que eu digo é que no Resident Evil 2 você consegue empurrar o zumbi sem tomar dano. Resident Evil 2 ele é muito icônico por ser um ambiente mais vivo. A delegacia é um ambiente ficou mais icônico do que a mansão. E ele já te coloca numa ação assim, num modo de urgência, sabe? Até você chegar na delegacia, você tá no modo de puta que pariu, sabe? Sim. Socorro. O primeiro Resident Evil ele começa devagar, ele começa lento. Você entra na mansão, explora um quarto, vai pro outro quarto, aí aparece o primeiro zumbi. E ainda assim, esse primeiro zumbi, ele não... matou ele? Sim, demora. Matou ele. Até aparecer o próximo, demora, sabe? No segundo. No primeiro Resident Evil, o primeiro passo que você dá no jogo, você já tá cercado. Sim. Aí, eu volto pra história, o final termina
no laboratório, a gente tem que, como sempre, achar umas chaves, abrir umas portas. Tem aqueles inimigos planta lá que eu acho sem gracinha, parece o... Eu não me lembro muito bem, não. Você lembra do pato planta do Darkwing Duck? Parece ele. Eles são umas mini plantinhas, Nossa. tipo aquela raizona gigante lá do Resident Evil 1. Aí eu acho um inimigo meio sem graça. Não consigo lembrar. Lá no laboratório. Tem o laboratório é cheio de líquior, né? Por que não, né? E aí a gente enfrenta o William Burke, que a história é que ele desenvolveu um novo vírus, além do G-Virus. No Resident Evil 1 tinha o T-Virus, que era o vírus que criava o Tyrant. No Resident Evil 2 é o G-Virus, que ele injeta em si próprio, porque ele... Por que não, né? Por que assim? Por que não? O que poderia dar errado? Porque ele botou na cabeça dele que ele é o dono da propriedade intelectual do vírus, porque ele foi ele que desenvolveu. E a Umbrella não. Pois é, a Umbrella é a dona de tudo que é produzido por ele e quer pegar dele. Aí ele fala, quer saber? Bem feio. Aqui. Injeta em si próprio e vira um monstro. Vira um monstro desgraçado que sai pela delegacia caçando. Não exatamente pela delegacia, mas sai pelo laboratório caçando o Leon e a Claire. Não sei por que diabos, né? Tipo, não é como se ele fosse conseguir alguma coisa indo atrás das pessoas. Aí ele vai assim, por que não? E aí a menina que a Claire escolta durante o jogo é a filha dele. Tem um drama familiar aí de um casal de cientistas que desenvolveu esse trem aí e o cara não quer ficar com... Não quer abrir mão do produto. Eu acho ele bem interessante, bem mais interessante do que o cara. Sim. Mas o final dele, eu acho um pouquinho... A luta final eu acho um pouquinho chata, sabe? Porque é de novo o esquema da contagem regressiva no salão. É uma porta que demora, sei lá, 1 minuto e meio pra abrir. E aí você tem que ficar lutando e atirando no Burke pra esperar até, né? Enquanto espera a porta abrir. Acho que a porta abre... Eu não sei se explode o laboratório. De fato, eu não lembro. Você lembra? Também não lembro muita coisa, não. Não, mas é bem legal. Será que eu tô falando o nome certo do cara? Será que é o William Burke mesmo? Ah, é Birkin, não é Burke. É o William Burke. Mas é o William. A última luta tem uma contagem regressiva. Eu sei que tem sim uma explosão, porque o Leon sai correndo e passa a Claire naquele trem. O trem elétrico, lá, trem bala da Umbrella. A mesma coisa acontece na outra campanha. E eles saem. Fica o mistério do que a Ada queria. Então, reza a lenda que a Ada ela é representante de outra empresa, da empresa concorrente. Ouvi rumores também que ela seria da CIA. A Capcom vai inventar o que quiser. Já ouvi que ela trabalhava pro Wesker. No fim das contas, eu acho que a Capcom tá de parabéns. Sim. Então, basicamente é isso. Resident Evil 1, Resident Evil 2 são obras-primas inacreditáveis. Cara, e terminar o Resident Evil 2 é muito gostoso. Tão gostoso quanto o primeiro. É sim. Eu diria até um pouco mais. O segundo tem trechos assim bem bacanas. Tem o Licker. Dá pra se divertir mais enquanto passeia pela delegacia do que pela mansão. E a Capcom, que cara, é impressionante essa IP nova que ela criou, gigantesca. Tá de parabéns mesmo. E o segundo parabéns é a maneira como ela resolveu tratar das propriedades intelectuais dela nesse fim de geração, né? Que ano passado Monster Hunter foi até indicado a melhor jogo do ano. A Capcom, ela deu um revamp, assim, ela deu uma ressurgida, sabe? Ela trouxe de volta Mega Man. Tá lançando tudo. De Mega Man é Resident Evil, sabe? Ela reviveu Resident Evil com o Resident Evil 7. Aí Monster Hunter tá fazendo tudo, fazendo miséria. E tem um novo Mega Man. E tem jogo velho sendo portado aí pro Switch. Exato. Dragon's Dogma, sabe? Tem os Resident Evil Revelations tá aí, sabe? Então, tipo, porra, elas estão... Tá, cara, incrível. E agora entregou um remake que tem tudo pra ser... Sim. Tem qualidade pra ser o jogo do ano já. 25 de janeiro. Acho difícil, mas qualidade tem. Em que pese que não é uma história original, basicamente todo ser humano com um videogame já deve ter jogado Resident Evil 2 na vida, mas que trabalho, cara. Que trabalho bem feito. É impressionante. Né? Enquanto as inimigas, né, certas empresas, dizem como
A gente esqueceu de se apresentar no começo do podcast, então vamos fazer isso agora. Meu nome é Diego Matias, quem quiser pode me encontrar no Twitter, @Diego Matias, falando sobre videogames e música, basicamente. Você, Thiago. E eu sou o Thiago. Quem quiser me encontrar, Twitter, @Thiago Hardcore. Música, pizza, viagens e videogames. É isso, Resident Evil 1, 1996. Ah, tá. Última pergunta. Quem você diria que é melhor? Resident Evil 2, facilmente. E isso não significa que o Resident Evil 1 seja ruim. Esse é o foda, tipo, Resident Evil 1 é excelente jogo, puta jogão, Resident Evil 2 é melhor ainda. Então, mas Resident Evil 2 ainda é melhor que o primeiro. Pra mim, assim, eu acho que ele é mais ágil, mais bonito, conecta melhor com os jogadores pra entregar essa experiência cinematográfica que foi a intenção dos desenvolvedores, sabe? Acho que essa experiência ela é muito bem entregue. Então, sem dúvida, Resident Evil 2. Eu tenho um dilema que é sempre assim. Resident Evil 2 é maravilhoso? Sim. Mas todo o DNA dele tá no Resident Evil 1. Né? Você não faz a sequência perfeita sem ter o primeiro jogo. Você não faz um bolo sem antes fazer o Big Bang. Então, sem ter um alicerce, exato. Então, o mérito de precursor do Resident Evil 1 é inegável. Então, o valor dele vai lá no alto. E Resident Evil 2 tem um finalzinho que ele empresta, acho que demais do Resident Evil 1, que é a parte do laboratório. Tipo, de novo, laboratório. É porque a delegacia é tão legal que quando vai pro laboratório fica coisa que o Resident Evil 1 já fez. E que foi surpreendente no Resident Evil 1, né? Tá na mansão, tem como assombrada, porque ela tem toda cara de mansão assombrada, e descobre que na verdade é um teste de laboratório que deu errado. E o Resident Evil 2, ele de certa maneira replica isso, só que como ele joga numa cidade, e você andar numa cidade é tão maravilhoso, é tão inacreditável, que objetivamente eu não acho que eu tenho como dizer qual dos dois é melhor jogo, mas eu acho que eu posso apontar o seguinte: Resident Evil 2 tem mais conteúdo. Então, se ele consegue ganhar é por isso. Ele vai te prender, se você estiver disposto a jogar 4 vezes, ele vai te surpreender em cada vez com uma novidade diferente. E é isso, quem começou no Resident Evil 2 começou muito bem, né? E eu fico imaginando como deve ter sido para quem começou no Resident Evil 2 ter ido pro primeiro e depois pro terceiro. Você chegou a jogar o Resident Evil Nemesis? O 3 eu joguei um pedaço, mas não avancei muito não. Eu tô tentando avançar, tô tentando zerar, mas o Nemesis está muito chato. Tá bem sem graça me perseguindo. E aí a gente vê o seguinte: por mais que tenha o retorno da Jill terceiro, quem ficou conhecido como obra-prima é o Resident Evil 2. É o mais popular. E o 3 meio que passou batido, eu acho. Não é de graça. É que aqui no Brasil é complicado. Pra mim, meio que os jogos chegaram todos na mesma época, sabe? E aí tinha gente jogando 1, tinha gente jogando 2, tinha gente jogando 3. E aí fica essa experiência fragmentada em que pra alguns Resident Evil é com Chris e com Jill, pra outros Resident Evil é o fugir do Nemesis, pra outros é enfrentar a delegacia. Mas o mérito de Resident Evil 2 ser tão popular é total dele. Sim, excelente. Obra-prima. Ganhou o selo Super Contra, obra-prima da vida. E é isso. A gente fica por aqui. Escolheremos o tema do nosso próximo. Beijo, gente. Tchau, tchau.